Olá, alunos! Olá, professores! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gilvano, sou professor de Educação Física e sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre esportes individuais de rede. O que são esportes individuais de rede? São modalidades nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou o objeto na mesma função para a quadra adversária sobre uma rede. Essa maneira de atravessar a bola ou objeto deve dificultar a interceptação da defesa do adversário e fazer com que a bola ou objeto toque o chão para que o ponto seja computado. Ou seja, os esportes individuais de rede são aquelas modalidades nas quais a gente utiliza de uma bola ou de algum objeto, como por exemplo uma peteca, utilizando também de uma raquete ou um objeto que tenha essa função de rebater esse objeto ou a bola passando por cima para a rede. Ou seja, esse esporte é dividido por uma rede, né, na quadra, quais cada jogador ocupa o seu lado da quadra. E o objetivo é fazer com que o seu oponente, o seu adversário, não consiga fazer essa rebatida da bola, tocando a bola na quadra do adversário. Ou seja, cada lance você vai tentar dificultar a recepção do seu adversário. Então agora a gente já consegue imaginar, né, quais seriam esses esportes de rede, né, a gente chama de esportes individuais de rede. E quais são as características principais dessas modalidades? Jogado de modo individual ou em duplas, então de maneira geral são esportes individuais, por isso a gente chama de esportes individuais de rede, mas também é possível que seja jogado em dupla, como por exemplo o tênis, né, que é um esporte individual que também pode ser jogado em dupla, o tênis de mesa da mesma maneira. O campo se divide em duas partes iguais, separados geralmente por uma rede ou algo similar. Uma bola ou algo similar faz parte do jogo, ou seja, o objeto a ser rebatido, a ser passado para o outro lado. Existe um equipamento ou técnica específica utilizada para rebater. No caso do tênis, utiliza-se a raquete. No caso do tênis de mesa, também utiliza-se uma raquete diferente. Mas algumas modalidades, como por exemplo a peteca, a gente utiliza somente a nossa mão, né, batendo com as palmas. Esportes individuais de rede. Então, nós temos aqui, os esportes são individuais de rede, mas para a gente poder entender melhor o que é um esporte individual e o que é um esporte de rede, nós vamos olhar aqui o que são esportes individuais, o que são esportes de redes e depois quais são os esportes que são individuais de rede. Então, como esportes individuais, nós temos vários exemplos, desde o atletismo, natação, tênis de mesa, tênis de campo, badminton, hipismo, ciclismo, lutas, golfe, surf, skate, canoagem e etc. E vários outros esportes que são esportes individuais, ou seja, aqueles esportes que o atleta realiza de maneira solo. Os esportes de rede, então temos como exemplo o voleibol, o vôlei de praia, o tênis de mesa, o badminton, a peteca, o punhobol, o frescobol, o tênis de campo e outros também. São esportes que quais a característica é ter uma rede e passar o objeto para o outro lado, né? Geralmente uma bola, mas não necessariamente esses esportes são esportes individuais. Então, por exemplo, o voleibol é um esporte coletivo, né? São 6 jogadores contra 6 jogadores do outro time. Agora, os esportes individuais de rede são os esportes que são individuais e que sim tem a rede ali dividindo os dois espaços. E aí, então, como exemplo, temos aqui o tênis de mesa, o tênis de campo e o badminton e mais alguns outros que a gente vai citar mais para frente. Então, vamos começar primeiro falando sobre o tênis de mesa. O tênis de mesa, conhecido como ping-pong, mas o nome oficial é tênis de mesa, né, por conta da história, né, do qual o som da bola, da batida da bolinha, fazia esse som do ping-pong, porém esse nome já não é mais utilizado por conta de uma empresa que patenteou essa marca, né, desse nome ping-pong, então o jogo começou a passar a ser chamado de tênis de mesa. É jogado numa mesa, a mesa que tem as medidas oficiais de 1,52 m de largura, e de comprimento ela tem um total de 2,74 m dividido em 2 espaços. Aqui tem a rede sobre a mesa que divide, né? Essa rede tem uma altura de 15,25 cm, a mesa ela fica a 76 cm do chão e tem as linhas aqui que demarcam o espaço de jogo. A mesma mesa aqui olhado de cima, né? Então a gente vê que tem uma linha que divide 2 espaços, esse é utilizado para os jogos de dupla.
E aí alguns fundamentos principais. Primeiramente o saque. Então na imagem a gente consegue ver que o saque ele é realizado atrás da linha, dessa primeira linha que a gente chama da linha do saque. A bola ela é lançada para cima e o jogador ele precisa rebater essa bola, fazendo com que a bolinha primeiramente toque o seu lado da quadra, chegando para o outro lado da mesa, do lado do adversário. A raquete então ela é composta ali, geralmente dessas duas cores, um lado preto e um lado vermelho, com material sintético, porém a sua estrutura geralmente é feita de madeira. E esse material aqui ele ajuda na amortecer, né, quando vai fazer a recepção do ataque do adversário e até mesmo, como por exemplo tem essa raquete que tem vários pontinhos, ajuda na hora da batida gerar um efeito na bolinha e isso dificultando a recepção do seu adversário. Temos alguns tipos de empunhaduras, as duas mais conhecidas que é o estilo caneta e o estilo clássica. Então, o estilo clássica parece que ele está segurando ali como se fosse uma machadinha, né? Ele segurando com o dedo ali indicador como apoio na parte posterior da raquete. E o estilo caneta é como se realmente estivesse segurando uma caneta, justamente isso dá a entender o nome, né? Estilo caneta. Essas são os dois tipos de empunhaduras mais conhecidas. Existem outras, mas essas são as mais utilizadas pelos jogadores. Então, a bolinha ela é uma bolinha super leve, isso facilita a velocidade dela e gerar os efeitos. Elas geralmente são compostas por essas cores, ou branca ou laranja. E vamos para o nosso primeiro quiz. A primeira pergunta é: sobre as regras do tênis de mesa, é incorreto afirmar? Então, muita atenção, porque qual é a alternativa incorreta para essa pergunta? Alternativa A: no saque, a bola deve ser lançada para cima, na descida deve ser rebatida de forma que ela toque primeiro no campo do sacador, passando sobre a rede, sem tocá-la e toque no campo do receptor. A alternativa B: o saque deve ser dado atrás da linha de fundo. A alternativa C: cada atleta tem direito a um saque. Ou a alternativa D: cada set deve ir até 11 pontos. Então, tempinho aí para pensar e já voltamos com a resposta para essa primeira pergunta. Muito bem, vamos para a resposta. Alternativa, então, alternativa incorreta é a alternativa C. Cada atleta tem direito a um saque, mas na verdade cada atleta tem direito a 2 saques
seguidos, independente se ele conquiste aquele ponto ou não conquiste. Então, os saques são alternados, 2 saques para cada jogador. E agora vamos falar um pouco sobre o tênis de campo, que também é um esporte de rede, um esporte individual, mas que tem a possibilidade de ser um jogo de duplas. Então, ele é jogado numa quadra com as seguintes medidas. Então, ela tem aqui um total de 10,97 m para duplas de largura e 8,32 para o jogo individual de largura. De comprimento, ambos a mesma medida, tanto individual quanto em duplas, que é de 23,77 m. A rede ela tem uma altura de 1,06 m, porém no centro ela é um pouquinho mais baixa. Nessa imagem aqui ele não está mais baixo no centro, mas no centro ele tem a altura um pouco mais baixa, que é de 91 centímetros. Temos essas linhas no meio, que ela serve como linha de referência para o saque, no qual a bola ela durante o saque deve ser cruzada e caindo nesse setor, que da linha ali do central, né, da rede até a primeira linha, ela tem ali uma distância de 6,40 m. Os tipos de quadro, então o tênis ele é jogado não somente num tipo de quadro somente, mas pode ser no saibro, na grama e no piso. Então, para cada tipo de quadra tem uma característica de jogo, tanto que alguns atletas se desenvolvem e são melhores em um tipo de piso em relação ao outro, né? A gente pode aí lembrar do Guga, que foi campeão jogando saibro, enquanto tem outros atletas que são melhores jogando gramas e outros atletas que são melhores jogando no piso. A raquete, então temos aqui 2 raquetes. As primeiras raquetes, como eram lá no início, ela tinha um cabo muito maior e ali onde é utilizado para fazer a rebatida na bolinha era ainda bem menor que hoje, né? Então hoje ela foi se desenvolvendo. Hoje a tecnologia são materiais também mais leves. Então aqui a gente tem a raquete na qual é utilizada hoje pelos principais atletas. A bola então é feita de material sintético, tem esse aspecto aveludado. É uma bola, material que ela vai quicar no chão. Porém, quando se realiza o tênis de campo ainda como iniciação, está iniciando, praticando, existem algumas bolinhas que são de outras cores, né? A cor laranja, por exemplo, que são bolas que elas são mais, elas têm uma velocidade menor e quando ela quica no chão, ela absorve melhor esse impacto, facilitando a recepção. Então, para quem está aprendendo, esse tipo de bolinha é mais indicado do que essas amarelas aqui, que já são bolas profissionais, são muito mais rápidas. Como que funciona o sistema de pontuação do tênis de campo? Então, o tênis de campo ele segue um sistema de pontuação em que os atletas precisam conquistar seus pontos para ganhar um game e depois ganhar o set. Então, um determinado número de pontos dá direito a ele conquistar aquele game. Um determinado número de games dá direito a ele conquistar aquele set. E ele vencendo ali uma quantidade de sets, por exemplo, uma partida de melhor de 3 sets, ele ganhar 2 sets, ele vence a partida. Então, como que isso vai funcionar na prática? Temos aqui na nossa imagem uma partida que é do Roger Federer contra o Kevin Anderson. E a gente vai perceber que nós temos ali um placar. Nesse placar nós temos 3 dados. O primeiro dado é o número de sets já conquistados. A segunda informação é o número de games que foram conquistados naquele set que está sendo disputado. E, por fim, o número de pontos que está sendo conquistado naquele game. Então, ele precisa vencer esse game, ele precisa conquistar uma determinada quantidade de pontos para vencer esse game. Vencendo uma determinada quantidade de pontos, ele vai conquistar o set. Né? E vencendo ali 2 sets, ele vai vencer a partida. Então, aqui a gente vê que quem está vencendo a partida é o Roger Federer, porque ele já venceu o primeiro set. Então, nesse caso, eles estão jogando o segundo set. Mas, nesse segundo set, quem está vencendo é o Kevin Anderson, porque ele já venceu 3 games, enquanto o Roger Federer venceu apenas 2. E na disputa do próximo game, a partida está empatada. Mas aí a gente vê ali que tem um número maior, né? 30-30. Então, será que eles têm que fazer 30 pontos? Como que funciona esse sistema de pontuação? Então, é da seguinte maneira. Cada game começa sempre em 0.
Só que se ele vencer o primeiro ponto, a gente não vai dizer que é 1 ponto, a gente já vai dizer diretamente 15 pontos. Então, a sequência é 15, 30, 40 e depois ele vai fechar o game point vencendo o game. Então, de maneira resumida, ele precisa vencer 4 pontos. Tá? O primeiro ponto vale 15, o segundo ponto vale 30, o próximo vai para 40 e o quarto ponto ele fecha o game. Fechando o game, ele vence, né, aquela disputa. Caso haja um empate em 40 a 40, ou seja, cada um tenha vencido 3 pontos, ele precisa abrir uma vantagem e depois fechar o game, ou seja, ele precisa abrir 2 pontos de vantagem em relação ao seu adversário. Tá? Aí vamos para os fundamentos. Quais são os fundamentos aí básicos para o tênis? Então, o mais conhecido, mais utilizado é o forehand, que é esse movimento aí de ataque, em qual o tenista ele realiza um movimento com a palma da mão do braço dominante voltado para frente. Então, é um golpe mais utilizado, o qual geralmente os tenistas têm maior habilidade e trabalham mais ele durante a partida. Já o backhand é golpear realizando o movimento com o dorso da mão, ou seja, a parte posterior da mão, né, atacando, ou seja, ele vai estar realizando o movimento cruzando esse braço na frente do seu corpo. Então, ele vai ter aí que dominar um movimento contra o seu lado dominante. Então, se ele é, por exemplo, destro, ele não vai realizar o movimento para o lado direito, mas sim para o lado esquerdo. Temos o saque, então, que dá início à partida. Então, aqui mostra como que é o movimento, né? Atrás da linha, lança a bola para cima e bate na bola. O slice já é um movimento de efeito, no qual o tenista ele rebate a bolinha girando um determinado efeito para que quando ela quique na quadra adversária dificulte a recepção do tenista adversário. Então a gente pode ver ali na imagem como que funciona. Temos o lob, que é esse movimento no qual o tenista, ao receber a bola, ele vai fazer a bola encobrir o tenista adversário, caindo lá no fundo da quadra. O smash é um movimento de ataque, como se fosse uma cortada, literalmente é uma cortada, um movimento de rebatida muito forte, de ataque, geralmente feito quando a bola vem com a maior facilidade, próximo da rede, ele vai fazer esse ataque tentando marcar esse ponto. O drop shot é o que a gente chama aí da largadinha, é quando ele faz um lance de rebatida na bolinha, fazendo que a bolinha ela passe bem próximo da rede, tocando, caindo no campo adversário, no lado adversário da quadra, o mais próximo da rede, né? Então, muitas vezes pegando aí o tenista adversário desprevenido. O voleio é quando realiza esse movimento geralmente próximo da rede. É realizar um ataque, realizar um movimento de rebatida com a raquete, sem que a bola tenha tocado no lado do jogador, né? Ou seja, se eu estou jogando aqui, sem deixar a bola quicar no meu lado da quadra, eu já bato na bolinha, fazendo a bolinha passar para o outro lado, como a gente vê aqui uma sequência de 2 voleios, né? Vamos para o nosso segundo quiz. Então aqui tem um movimento, nós falamos desse lance aqui, falamos desse movimento, qual é o nome, então você agora vai identificar qual é o nome desse golpe. Então a alternativa A é o forehand, a alternativa B é o backhand, a alternativa C é o slice ou a alternativa D, o voleio. Então vamos lá, alternativa correta, alternativa A, né? Forehand. E para o nosso terceiro quiz, da mesma maneira, eu quero saber qual é o nome desse golpe. Alternativa A,
Esse aqui que está vendo aí é o forehand, é o backhand, é o slice ou é o voleio? Muito bem, então a alternativa correta, alternativa D, né? É o voleio, quando ele toca a bola sem deixá-la quicar na sua quadra. E vamos falar sobre o badminton. Badminton também é um esporte no qual utiliza a raquete, mas ao invés da bolinha, a gente utiliza a peteca. A quadra ela tem então as medidas aqui para o jogo individual ou para o jogo de duplas, muito semelhante à mesma lógica do tênis, porém a gente vê que tem algumas linhas aqui diferenciadas, né? Então, a quadra ela tem de comprimento 13,40 m, 6,10 para o jogo de duplas e 5,18 para o jogo individual. A altura da rede total é 1,55 e 76 centímetros é a altura somente da rede, né? Não onde que ela fica posicionada. É utilizado uma raquete, a gente vê que essa raquete ela tem algumas semelhanças com a de tênis de campo, porém ela tem uma varetinha muito fininha, ela mais comprida. Já dá a entender que a gente vai sempre estar utilizando ela, né, os movimentos mais afastados do corpo. Aí na hora de rebater a peteca, que a gente vê aqui na nossa imagem também. A pontuação ela funciona da seguinte maneira, então é muito mais simples a pontuação do badminton do que a do tênis de campo. Por quê? É uma sequência de contagem simples. Então a disputa é feita em melhores de 3 sets e 21 pontos, então quem vence 21 pontos vence aquele set. Porém, se a disputa ficar em 20-20, é preciso abrir 2 pontos de vantagem para vencer o set. Então, se ele está em 20-20, ele precisa um jogador fazer 22-20 ou 23-21, sempre 2 pontos de vantagem. Porém, se o placar chegar a 29-29, ele não precisa mais fazer 31 pontos, não precisa mais abrir 2 pontos de vantagem. O vencedor é aquele que vencer o próximo ponto, chegando então a 30 pontos. Então, quem fizer 30 pontos nessa situação, vence aquele set. Agora vamos para os fundamentos. Então, o primeiro dele é o saque. Então a gente vê que a petequinha é segurada, né, e soltada e feito o movimento passando por cima da rede. Temos aqui o clean, o clear, o drop e o smash. A única diferença é a trajetória, a maneira com que é realizado o movimento da batida. Então a gente fica o smash, assim como no smash do tênis de campo, é um movimento ataque, agressivo, forte, geralmente feito em linha reta. O drop é um movimento feito também com o movimento do braço lá em cima, só que ele vai ter um movimento mais parabólico. Enquanto o clear, ele vai ser um movimento lá em cima, tentando encobrir o adversário, jogando a bola lá a bola não, né? Jogando a peteca lá no fundo da quadra do adversário. Aí temos o drive, né? Drive é os movimentos de troca de passes, é o movimento mais realizado, né, com a rebatida. O lob, que é aquele movimento que é jogado lá em cima. O net shot, que é a largadinha. E aí a gente chega ao fim, né, mostrando aí os movimentos, os fundamentos do badminton. Então a gente viu aí o que é são os esportes individuais de rede, falamos alguns exemplos e vimos, né, quais são aí os mais conhecidos, que é o badminton, o tênis de campo e o tênis de mesa. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau a todos!